muito bem-vindos, em nome de Jesus. Um prazer, uma honra receber cada um de vocês. Para aqueles que ainda não sabem, estamos fazendo um estudo sistemático da carta aos Romanos. Estamos ainda no capítulo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia, portanto, no capítulo 1 de Romanos, versículo 18 em diante. Versículo 18 até o final do capítulo. Nós vamos ler essa passagem em blocos. Não farei a leitura dela, toda ela de uma vez. Vamos ler em blocos. À medida que a exposição avança, nós vamos lendo o texto bíblico. O tema do nosso estudo dessa noite está aí: a ira de Deus face à depravação humana, compreendendo todos esses versos, do 18 ao 32, do capítulo 1 de Romanos. Deixa eu contextualizar essa passagem. Romanos capítulo 1, do versículo 18 até Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo vai tratar de provar, não só provar, mas demonstrar que toda a humanidade se encontra perdida por conta dos seus pecados, se encontra condenada por conta dos seus pecados. É uma sessão que se inicia aqui no verso 18 do capítulo 1 e se estende até o Romanos 3, versículo 23. Durante todos esses capítulos, esses versículos, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar o quê? Que tanto gentios quanto judeus estão condenados devido aos seus próprios pecados. Ele não só prova, mas ele faz uma demonstração clara, pública, de que os gentios do capítulo 1, bem como os judeus do capítulo 2, ambos tropeçaram mediante a revelação de Deus que cada um recebeu de Deus. Tanto é que no capítulo 3, verso 23, Paulo vai fechar esse assunto dizendo o quê? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos quem? Gentios do capítulo 1, que nós veremos hoje, bem como os judeus do capítulo 2, encerrando todos eles debaixo do pecado, lá no capítulo 3. Então, nós não temos muitas boas notícias durante essa sessão. Serão más notícias. O apóstolo Paulo gastou 3 capítulos da sua carta, quase um quarto da sua carta aos Romanos, para provar a pecaminosidade da humanidade. E por isso Deus está irado por conta dessa pecaminosidade. A ira de Deus face à depravação humana. Então, a partir de agora, nós olharemos. Você está com a sua Bíblia aberta, nós leremos apenas o verso 18. Romanos capítulo 1, verso 18. E nós olharemos basicamente aqui 4 coisas nessa noite. Essa é a primeira delas. Nós vamos falar um pouco sobre a ira de Deus, que está contida no verso 18. Verso 18 vai estar aí, todos os textos vão estar projetados na tela, para você acompanhar. Diz aí, verso 18: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda impiedade e perversão humana, que detém a verdade pela injustiça. Até aqui. Vou fazer mais uma oração. Feche os seus olhos, acompanhe comigo. Amém. A ira de Deus. O apóstolo Paulo inicia essa sessão não falando do amor de Deus, mas falando da ira de Deus. No que consiste a ira de Deus? É muito falado sobre o amor de Deus. Deus é amor. O apóstolo João disse isso. Está lá em 1 João capítulo 4. Mas a Bíblia também diz que Deus se ira.
Paulo diz que a ira de Deus é revelada do céu. A ira de Deus nada mais é do que o seu ódio contra o pecado, o seu ódio contra tudo aquilo que é mal, a sua santa repulsa àquilo que é mal, ao pecado propriamente dito. Não temos que ficar divagando muito. A ira de Deus corresponde ao seu ódio contra todo o pecado. Diferentemente da nossa ira, a ira de Deus é santa, a ira de Deus é justa, porque Deus se ira contra o pecado que é praticado contra Ele. E nós muitas vezes nos iramos ao ficarmos ofendidos em nosso orgulho, ao ficarmos ofendidos com alguma situação, por causa de nosso egoísmo, do nosso orgulho é ferido, nós nos iramos. Isso não acontece com Deus. Deus, quando se ira por uma única coisa, porque a lei dele está sendo quebrada, violada, os seus mandamentos estão sendo transgredidos, desobedecidos, ignorados, rejeitados. É por conta disso que Deus se ira. É normal alguém que ama alguma coisa odiar aquilo que é contrário àquilo que ele ama. Se Deus ama algumas coisas, o bem, a bondade, a retidão, a justiça, se Deus ama essas coisas, é lícito que Ele odeie aquilo que é contrário àquilo que Ele ama. Portanto, se nós ficamos irados muitas vezes por coisas pequenas, quanto mais Deus tem o direito de se irar quando Ele é ofendido, quando Ele é ignorado, rejeitado, quando pecamos contra Deus. Em poucas palavras, nisso consiste a ira de Deus, é o seu ódio contra o pecado. Qual é a origem da ira de Deus? De onde que ela provém? Qual é a fonte da ira de Deus? Texto, verso 18 nos responde que a ira de Deus é revelada de onde? Dos céus. Dos céus é revelada a ira de Deus. É justamente onde Ele habita, é justamente aonde Ele está assentado, de onde Ele governa e reina esse mundo, esse universo, esse sistema, o cosmos. É de lá que a ira de Deus é revelada. Perceba que o texto diz, é revelada. Não diz que foi revelada, que será revelada. É revelada. O verbo está no presente contínuo, que diz que Deus estava irado ontem, Ele está irado hoje, Ele estará irado amanhã, e depois de amanhã, e depois. Essa ira é contínua. Deus esteve irado no Éden, por conta da desobediência de Adão e Eva, os expulsaram de lá. Esteve irado na Torre de Babel, esteve irado no dilúvio, esteve irado com Sodoma e Gomorra, está irado hoje por conta do pecado. Onde há pecado, ali está a ira de Deus sobre esse pecado, e estará irado no futuro. A ira de Deus é permanente, assim como a graça de Deus é permanente, e o irmão Gideão disse isso muito bem na abertura, e lá no Éden nós encontramos a graça de Deus, mas lá no Éden também nós encontramos a ira de Deus, quando eles rebelaram-se contra as ordens que Deus havia passado a eles. Qual é a causa da ira de Deus? Contra o que Deus está irado? Verso 18 nos responde: a ira de Deus é revelada do céu contra o quê? Contra toda impiedade e contra toda perversão humana ou injustiça dos homens. Duas coisas: impiedade e perversão humana. Vamos a cada uma delas. Impiedade. Por que Deus está irado contra toda a impiedade humana? O que significa impiedade? O que significa ser ímpio? Impiedade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, ou melhor, com a falta de um relacionamento correto com Deus. Isso é impiedade, é não se relacionar com Deus de maneira correta. Isso é ser ímpio. Tem a ver com a nossa rebelião para com Deus. Isso é ser ímpio, isso é impiedade. A impiedade, ela pode ser caracterizada como a quebra dos 4 primeiros mandamentos: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura,
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e guarde o dia de descanso do Senhor. Pode ser resumido nesses 4 mandamentos, na primeira tábua da lei. Isso é impiedade, é não se relacionar-se com Deus de maneira correta. Pode ser caracterizada a impiedade no pecado da idolatria. Idolatria. Diferentemente da perversão humana, que tem a ver com o nosso relacionamento, não com Deus, mas com o próximo. A falta de relacionamento correto com o próximo. Isso caracteriza a perversão humana, a nossa rebelião contra o próximo. É a quebra da segunda tábua da lei: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não furtarás, não desonrarás pai e mãe. É nisto que consiste a perversão humana. É o meu relacionamento errado com o meu próximo. Em decorrência do quê? Em decorrência da impiedade. Então nós podemos perceber que a perversão humana, a impiedade, melhor dizendo, é a causa da perversão humana. É porque eu não tenho um relacionamento correto com Deus, que eu não tenho um relacionamento correto com os meus irmãos, com o meu próximo. Percebe? A causa da perversão humana é a impiedade. Há uma ilustração que eu gosto bastante. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem com uma seta para cima e uma para frente. Quando o pecado entrou no mundo, essas setas inverteram para baixo e para o seu umbigo. O homem que deveria relacionar-se com Deus não se relaciona mais. O homem que deveria relacionar-se com o seu próximo de maneira correta, amando a Ele como Ele ama a si mesmo, isso foi alterado, pervertido. Percebe? Por conta da impiedade dos homens, os homens se tornaram perversos uns com os outros. O primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Isso foi drasticamente pervertido, adulterado. É com coisas desse tipo que a ira de Deus é revelada do céu, contra essa impiedade, contra essa perversão humana. Compreende? Porque a ira de Deus é revelada do céu contra essa impiedade, contra essa perversão humana, caracterizando idolatria e imoralidade. Qual é o alvo da ira de Deus? Deus está irado. Essa ira é revelada do céu contra a impiedade e contra a perversão humana. Mas por que isso acontece? Final do verso 18: porque eles detêm a verdade pela injustiça. Vamos entender esse último ponto para avançarmos. Eles detêm a verdade pela injustiça. O verbo deter é interessante, esse verbo, que significa sufocar alguém por afogamento, manter alguém embaixo da água para matá-lo por afogamento. Literalmente significa isso o verbo grego: empurrar para baixo, manter embaixo, sufocar, matar por afogamento. O que Paulo quer dizer com isso então? Quer dizer que esses homens que são ímpios, que são perversos nos seus relacionamentos uns com os outros, eles pegam a verdade a respeito de Deus e a sufocam, e querem manter embaixo d'água para não ter consciência dessa verdade, querem matar ela por afogamento, em troca da injustiça. Ficou mais claro? Porque esses homens detêm a verdade de Deus, matando ela por afogamento, a verdade a respeito de Deus. Eles sufocam essa verdade na consciência deles em troca da injustiça, em troca da mentira que também lhes é contada. Esse é o alvo da ira de Deus. Os homens, nós veremos isso agora, na sequência. Deus está irado por
conta disso, irmãos. A ira de Deus é revelada dos céus porque os homens praticam impiedade, ou seja, não se relacionam com Deus como deveriam fazê-lo. Afinal de contas, os homens foram criados para quê? Para se relacionar com Deus primeiramente. E os homens, virando-lhe as costas, praticam impiedade. E os homens foram criados para se manter, ter um relacionamento correto com o próximo. E os homens não fazem nem uma coisa nem outra. Deus revela a sua ira dos céus contra esse tipo de comportamento pecaminoso. E ainda, não só isso, como eles querem sufocar o conhecimento a respeito de Deus que eles têm na consciência, sufocando essa verdade, empurrando ela para fora, para a lateral das suas vidas. É só por isso que a ira de Deus é revelada no céu. Não é só por isso, é por tudo isso. Na sequência, verso 19 e verso 20. O que Paulo vai dizer na sequência dessa argumentação? Acompanhe aí. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, inexcusáveis, indesculpáveis. Verso 19 e verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus decidiu se revelar aos homens. E isso a teologia chama de revelação, autorrevelação ou revelação natural. Deus se revelou aos homens. Verso 19 diz que o que de Deus se pode conhecer entre os homens, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Irmãos, Deus se revelou aos homens de várias formas. Hoje nós veremos a primeira forma. A primeira forma pela qual Deus se revelou aos homens foi através da criação, do universo criado, do cosmos, do universo, do planeta Terra, dos céus, da terra, do firmamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que Deus se revelou aos homens por meio das coisas que foram criadas por Ele mesmo. Veja a passagem. Paulo diz que há um conhecimento, o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre os homens. Paulo diz que há um conhecimento mínimo que através da criação os homens podem conhecer a respeito de Deus. Não é um conhecimento exaustivo de Deus, mas é um conhecimento mínimo para que o homem saiba que há um ser superior, que há um ser infinitamente maior, poderoso, eterno, que criou todas essas coisas. Verso 19. O que de Deus se pode conhecer, irmãos, Deus nos manifestou. Porque desde a criação do mundo, Paulo vai dizer que os atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente. O que é atributo? São qualidades que Deus possui, são características inerentes a Deus. E Paulo diz que os atributos invisíveis, uma vez que Deus é Espírito, Deus é invisível, os seus atributos também são invisíveis. Continuando, porque desde que o mundo foi criado, as características invisíveis de Deus, como por exemplo, o seu eterno poder, como a sua natureza divina, a sua divindade, o poder eterno através do qual Deus criou todas as coisas, ele cita dois exemplos aqui de atributos: o poder eterno de Deus, a sua onipotência, bem como a sua divindade, a sua natureza divina. Paulo diz que através de pelo menos esses dois atributos invisíveis, desde a criação, esses atributos têm sido vistos claramente.
Olha que interessante, algo que é invisível pode ser visto claramente. Parece uma contradição de Paulo, mas ele vai explicar que esses atributos invisíveis de Deus podem ser compreendidos por meio do quê? Das coisas criadas. Das coisas criadas. Deus se revelou aos homens por meio da criação. É possível ter um conhecimento mínimo de Deus através da criação. A criação à nossa volta revela que há um Deus. As impressões digitais de Deus estão na criação. Deus deixou as suas impressões digitais na natureza. Basta nós olharmos com atenção. O teólogo do passado, Calvino, dizia que o homem só pode conhecer a Deus porque Ele se fez conhecido a nós. Se Ele não fizesse, ninguém conheceria a Deus, mas porque Ele teve misericórdia de nós, se revelou a nós primeiramente por meio da criação, a revelação natural. A revelação natural, ela é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. É o que diz o final do verso 20. Sendo compreendido por meio das coisas criadas, de tal forma que tais homens são indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que ao homem completar a criação, ele deve reconhecer de que há um Deus que criou, que trouxe à existência todas as coisas a partir do nada, pelo seu eterno poder. Que a criação não surgiu, que a criação surgiu do nada, do ex nihilo, a partir do nada, que Deus criou, trouxe à existência todas as coisas, como está lá em Gênesis 1 e também uma passagem lá de Hebreus, que eu não me lembro a referência, mas que os homens são indesculpáveis porque na criação eles podem perceber que existe um Deus. Por isso que ele não pode alegar ignorância diante de Deus. Por isso ele não pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu não sabia que o Senhor existia. Eu não sabia que existia um Deus. Deus falará: sabia? Por meio da criação. Por isso que eu te coloquei lá dentro da minha criação, o ambiente do cosmos criado por mim. A minha criação, a natureza, revela que há um Deus. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou. Eu não preciso nem interpretar o texto bíblico, basta apenas ler o texto bíblico, que foi o que o apóstolo Paulo foi inspirado a escrever. De tão literal que é esse ensino bíblico a respeito da revelação natural, a fim de que nenhum ser humano na face da terra possa dizer assim: eu não sabia que o Senhor existia, eu sou ignorante. Ninguém poderá alegar ignorância diante de Deus. Indesculpável. Paulo diz que os homens são indesculpáveis. A revelação natural é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Nenhum homem na face da terra naquele dia poderá alegar ignorância diante de Deus, saber que não havia um Deus a quem ele devia adorar. E isso vai ficar mais claro agora na sequência, muito mais claro na sequência. Aqui nós vemos a revelação de Deus. Deus se revelou aos homens de maneira total, sem acepção de pessoas, por meio da revelação natural. A revelação natural, ela atinge todas as pessoas sem distinção em todas as épocas. Percebe? Ela alcança todas as pessoas em todas as épocas do mundo, porque ela é geral, ela é universal. Diferentemente, quando nós falarmos na revelação especial por meio de Jesus Cristo e
por meio da sua palavra, revelada pelos profetas, pelos apóstolos, que ela não é tanto universal e nem geral, ela é especial, porque ela foi dada a um grupo de pessoas, e Jesus Cristo também se revelou de maneira especial a um povo específico, aos judeus, a Israel. Compreende a distinção entre revelação natural, que alcança a todos, da revelação invertida, geral, e da especial, que ela é específica, ela é mais determinada, concentrada a um grupo de pessoas. Mas isso nós falaremos mais à frente, Deus permitindo. Deus se revelou aos homens, por Ele ser misericordioso e gracioso, Ele se revelou aos homens. Eu vou me dar a conhecer esses homens aqui, pecadores. Eu vou me revelar a eles, primeiramente por meio da criação. Agora acompanhe comigo versos 21 ao 23. Deus decidiu se revelar aos homens. O que os homens fizeram com essa revelação que receberam da parte de Deus? Acompanhe comigo, verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal, o incorruptível, por imagens feitas segundo a semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É terrível, irmãos. Pense bem nessas palavras. O que o homem fez com a revelação que recebeu de Deus? Rejeitou. Rejeição. Primeiro, Deus se revelou. A atitude dos homens em relação à revelação recebida de Deus foi a de rejeição. Verso 21. Tendo conhecido a Deus por meio da revelação natural, por meio da criação, não glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Tendo conhecimento de Deus, o homem rejeitou esse conhecimento. Um duplo não eles deram a Deus. Não o adoraram como Deus e muito menos lhe renderam graças. Essa é a acusação que o apóstolo Paulo nos faz aos gentios pagãos do primeiro século. Aqui a metralhadora do apóstolo Paulo está apontada para os gentios. Não receberam a revelação, a escritura da parte de Deus. Está tratando aqui especificamente com homens gentios. Mas a esses gentios, Paulo diz que, tendo conhecimento de Deus, verso 21, não glorificaram a Deus. Eu glorifico a Deus por aquilo que Ele é, e eu dou graças a Deus por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Não fizeram nem uma coisa nem outra. Foi o que Adão e Eva fizeram. Não glorificaram a Deus por tudo aquilo que Deus tinha dado a eles, jardim do Éden, e não lhe foram gratos por tudo aquilo que Deus deu a eles, com exceção dessa árvore aqui. Começa ali essa rejeição, no capítulo 3 de Gênesis. Os primeiros homens a rejeitarem a Deus, Adão e Eva, não lhe renderam graças e muito menos o adoraram por aquilo que Ele é. Então o primeiro pecado da humanidade não é o pecado de comissão, de ir lá e tomar do fruto e comer. É o pecado da omissão, de não dar graças a Deus e nem render glórias a Ele. E assim se caracteriza o pecado na humanidade. Não fazem nenhuma coisa e muito menos outra. O problema do homem não é a ausência de conhecimento, porque Deus nos revelou, Deus se revelou a nós. O problema do homem não é a ausência de conhecimento, ou seja, ignorância, mas o problema do homem é rejeição consciente, é rejeição voluntária e deliberada contra Deus. Nós vemos aqui
nesse bloco de versículos 21 a 23. Os homens rejeitaram o conhecimento de Deus. Rejeitaram de duas formas, eu já disse: deixaram de adorá-lo e não lhe renderam graças. Os homens deveriam olhar para a criação e cair de joelhos, porque eles têm água com fartura, comida com fartura, calor na medida certa, frio na medida certa, aves, animais, alimentos, os céus, o sol, a lua, e não lhe renderam graças, e muito menos o adoraram, por ter trazido à existência todas as coisas a partir do nada, pelo Deus que se revelou mediante misericórdia e graça de homens como nós. Os homens rejeitaram o conhecimento que tiveram acerca de Deus. Acompanhe o versículo, verso 21 ainda. Não glorificaram nem lhe renderam graças, mas o que os homens fizeram? Seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios com a boca, na verdade demonstravam que eram loucos, tolos. Por quê? Porque trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens feitas segundo a semelhança do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que significa isso? Passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Tornaram-se idólatras, praticantes de idolatria. O homem tornou-se um idólatra, criou um Deus para si mesmo, a sua imagem e semelhança. Essa é a acusação que o apóstolo faz. A raiz, portanto, de toda a idolatria é a rejeição consciente do Criador. Eis aí a raiz da idolatria. Quando o homem tira Deus do seu coração, dos seus pensamentos, e se prostra diante de um ídolo, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens feitas segundo a semelhança do homem que é corruptível, que é mortal. O homem deixa de confiar no Criador para passar a confiar na criatura. Aqui, irmãos, nessa passagem, nesses versos, está a essência da idolatria, de toda a idolatria que conhecemos. Idolatria essa conhecida no mundo. Os pensamentos tornam-se fúteis. O homem começa a pensar e tira Deus da sua vida, joga Deus para a sua lateral, para escanteio. Os pensamentos tornam-se fúteis, vãos, inúteis, quando o homem começa a pensar, quando ele começa a raciocinar: de onde eu vim, quem eu sou, quem criou o mundo, será que Deus existe, o que existe depois da morte, será que existe vida depois da morte? Quando o homem começa a pensar, a raciocinar as questões mais essenciais da vida, ele tira Deus como centro e foco da sua vida, e os seus pensamentos se tornam nulos, fúteis, obscurecidos nos corações. Ele diz que é sábio, porque ele encontrou a resposta de todas as coisas, mas Paulo diz que na verdade ele é tolo. Salmos 14 vai dizer o quê? Que diz o tolo em seu coração: Deus não existe. O salmista Davi chama de tolo, de louco, de nécio, aquele que diz no seu coração que Deus não existe. Aqui está a essência de toda a idolatria no mundo. O homem tira Deus do seu pensamento, o seu coração se torna insensato, ou seja, obscurecido, depravado, nós veremos mais à frente. Aquilo que atingiu a mente desce do coração e deságua na religião. O homem se torna um idólatra, trocando a glória de Deus pela glória do homem corruptível. E não para aí, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O homem deixa de adorar o Criador e se prostra diante de uma criatura feita à sua imagem e semelhança, e ele não se contenta com isso, ele adora também
pássaros, quadrúpedes e répteis. Se nós olharmos para a história da igreja, para a história da humanidade, nós veremos muitos homens se prostrando diante de animais, estátuas de animais, lá na Grécia, lá em Roma, lá na Pérsia, lá em tempos mais remotos ainda, no Antigo Testamento, os homens se prostrando, fazendo imagens de animais, de pássaros, de quadrúpedes, fazem um Deus com duas asas, fazem um Deus de 4 pés, faz um Deus que rasteja pelo seu próprio ventre. Todo homem que rejeita o Criador adora a criatura. Calvino também dizia que o coração humano nunca fica vazio, pois o seu coração, o meu coração, o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. O coração é uma fábrica de ídolos. Portanto, o coração humano nunca está vazio. O altar do nosso coração nunca está vazio. Sempre o homem estará prostrado diante de um ídolo, seja ele o Deus verdadeiro, o Deus cristão, ou seja um Deus criado por ele, a sua imagem e semelhança, ou qualquer outra criatura. O homem ali estará de joelhos sempre, porque o homem é um ser espiritual. Deus nos fez espiritual, a sua imagem e semelhança. O homem sente necessidade, sente carência de se encontrar prostrado de alguém, sempre, em todas as épocas. Por isso que encontraremos homens prostrados diante, adorando o sol, adorando as estrelas, adorando a lua, adorando os animais, adorando isso, adorando aquilo, ou adorando a si mesmo. Isso é fruto da rejeição consciente do Criador e abraçando e adorando a criatura no lugar do Criador. Essa é a essência da idolatria. Por isso não há idolatria. Ele é tão sincero na sua religião, ele é idólatra sim, mas ele é sincero. É uma idolatria que não traz nenhum prejuízo para a fé cristã, para o Evangelho. Não, Paulo está ensinando que toda idolatria é uma rejeição contra Deus. Paulo vai falar aos Coríntios que quem adora o ídolo, adora aos demônios. Então não há isso de idolatria que não cause, que não traga a ira de Deus sobre ele. É por isso que Deus está irado, porque Deus se revelou aos homens, e os homens, ao invés de adorar a Ele, ser grato a Ele, os homens adoraram a criatura no lugar do Deus que se revelou aos homens. É por isso que Deus está irado. Perceba, nós vamos perceber no próximo ponto a espiral descendente da decadência moral. Aquilo que atinge a mente, desce para o nosso coração, deságua na religião, idolatria, e vai terminar na imoralidade. Um falso conhecimento de Deus nos leva a uma vida depravada. A idolatria nada mais é do que uma perversão do conhecimento real de Deus. E a imoralidade, que é o próximo ponto que nós veremos, é uma perversão do conhecimento de Deus. Doutrina errada certamente nos levará a uma prática errada, a uma vida errada. É fruto do conhecimento errado de Deus. Portanto, o problema humano não é ignorância, mas é rejeição contra Deus. Próximo ponto. Qual é a resposta de Deus a essa rejeição que os homens tiveram? Qual é a atitude de Deus em relação à atitude dos homens de rejeitar o seu conhecimento? Versos 24 ao 32. Retribuição. Verso 24. Por isso Deus entregou a impureza sexual, segundo desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira,
e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus se entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Até aqui. Qual a resposta de Deus à rejeição dos homens? Retribuição. Retribuição. Porque os pensamentos dos homens tornaram nulos, porque os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, porque o coração dos homens se tornou insensatos e obscurecidos, porque os homens trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis. Deus os entregou, Deus os abandonou. Esse é um termo judicial. Deus os entrega judicialmente. Nós compreenderemos mais isso. Por 3 vezes, verso 24, verso 26, verso 28, Deus diz, Paulo diz, por isso Deus os entregou. Verso 26, por causa disso, Deus os entregou. Verso 28, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou. Deus os entregou. Retribuição, Deus. Verso 24 e 25, Paulo diz que Deus entregou tais homens à impureza sexual, à imundícia. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou à impureza sexual, seguindo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação do corpo entre si. Paulo vai dizer que isso é uma degradação, uma imundícia, a imoralidade na qual os homens chegaram por desprezarem o conhecimento de Deus. Paulo vai chamar de imundícia, impureza sexual, vai chamar de degradação entre os seus corpos. Aquilo que eles fizeram com Deus, Deus faz com eles também, exatamente na mesma medida. Uma vez que abandonaram, que rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus também age com eles da mesma forma. Verso 26, Paulo diz que por causa disso, por terem rejeitado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a paixões vergonhosas, paixões infames. E aí ele vai falar do lesbianismo e bem como do homossexualismo. Ele vai dizer que até as mulheres abandonaram as relações naturais por outras, contrárias à natureza. Paulo vai dizer o que? Que o lesbianismo é algo que é contrário à natureza, que é a paixão infame. Ele vai dizer que é a paixão vergonhosa, vai dizer que é algo antinatural, contrário à natureza, e vai dizer que até as mulheres, veja que a sociedade chega ao fundo do poço, quando ele diz que até as mulheres trocaram o curso natural nas relações umas com as outras, é que a sociedade chegou ao fundo do poço. Primeiro vai os homens, depois vão as mulheres, seguindo os homens. Paulo diz que as mulheres chegaram nesse nível também, tal qual os homens. Verso 27 vai dizer que os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de desejos ardentes uns pelos outros, cometeram atos indecentes, homens com homens. Paulo vai dizer que nisso eles receberam em si mesmo o castigo merecido por essa perversão. Paulo vai dizer que o homossexualismo é uma perversão, é um ato indecente, é uma paixão infame, é algo que é antinatural, que é algo que é contrário à natureza humana com a qual o homem foi criado. Verso 28, Paulo diz que Deus, uma vez que eles desprezaram, rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar aquilo que eles não deviam fazer.
Ou seja, eles desprezaram Deus, Deus desprezou eles também, dando a eles uma disposição mental, ou seja, um pensamento que é reprovável, que eles vão fazer coisas que não deviam fazer. Isso à primeira vista pode soar meio, que isso, Deus fazendo uma coisa dessa, esse não é o meu Deus. O que Paulo quer dizer com isso? Que Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Deus trata os homens da mesma forma como Ele é tratado. A humanidade, muitos pastores dizem que a humanidade é como um caminhão desgovernado descendo ladeira abaixo. Deus pisa no freio e a humanidade pisa no acelerador. Deus pisa no breque e a humanidade pisa no acelerador. Até o momento em que Deus tira o pé do freio. Deus tira o pé do breque e deixa a humanidade, deixa aquele caminhão descer ladeira abaixo, para onde ele quer chegar, no fundo do poço. É como se Deus dissesse o seguinte: é isso que você quer? Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É isso que você quer? Foi o que o filho pródigo, o pai fez com o filho pródigo. É isso que você quer? Toma, está aqui a sua herança. Está aqui. Deus tirou o pé do freio. Por isso, e nisso consiste a retribuição, o abandono de Deus. É Deus não intervir, é a não intervenção, é Deus retirando a graça restritiva que impede que a sociedade se afunde de uma vez por todas na lama do pecado. A sociedade só não está pior do que está porque há uma graça restritiva impedindo que os homens façam aquilo que eles são capazes de fazer. Há uma graça que restringe o poder do pecado, apesar de, quando Deus retira essa graça, Ele tira o pé do freio, Ele deixa de intervir na vida desses pecadores. É Deus entregando o pecador a si mesmo. É Deus entregando o homem ao seu pecado. É isso que você quer? É isso que você vai ter. Seja feita a tua vontade. Por isso, esse é o juízo mais severo que Deus pode dar a alguém. É entregar ao homem aquilo que ele quer. Não é trazer fogo e enxofre, como ele trouxe em Sodoma e Gomorra. Não, é deixar o homem no curso natural do seu pecado e não intervir. Simplesmente não intervir. Retirar as cercas de proteção. Percebe que esse ato de retribuição, esse abandono, essa entrega de Deus, não é que Deus vai dar chicotada, vai mandar um raio na cabeça do pecador. Não. É Deus cruzando os braços e pedindo que o homem faça aquilo que está no seu coração. Essa retribuição. Uma vez que os homens rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus também os rejeitou. Deus os entregou. 3 vezes isso é repetido. Deus tira a culpa. Isso ocorre quando Deus retira a culpa. O homem peca e a consciência não acusa mais. O homem peca uma vez, sente uma culpa. Ele peca de novo, a consciência não acusa mais. Ele peca de novo e não fere mais a consciência. É Deus retirando a culpa desse pecador. As pessoas mergulham na imoralidade, se corrompem sem nenhum constrangimento. Isso é resultado da entrega, da retribuição de Deus. Deus retira a culpa e o homem não sente mais, não sensibiliza mais a sua consciência pelo seu pecado. Algumas conclusões, irmãos, que a gente para extrairmos dessa passagem. Eu não li a última parte, está aqui, vamos ler, verso 29. As consequências, o comportamento antissocial em que chegam os homens. Uma vez que eles desprezaram o conhecimento de Deus, eles tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade,
ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, são caluniadores, são inimigos de Deus, são insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, são desobedientes aos pais e são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora, repare isso, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Os homens chegam ao fundo do poço na sua depravação. Depois de falar, de trazer essa lista de pecados que os homens foram entregues a eles, nós não vamos falar a respeito deles, mas é possivelmente a maior lista de pecado que há em toda a Escritura. Paulo diz que, embora conheçam o justo decreto de Deus, ou seja, embora saibam que o salário do pecado é a morte, embora tenham esse conhecimento na consciência de que aquele que pratica tais coisas merece a morte, Paulo diz, apesar de sabermos que o salário do pecado é a morte, eles continuam fazendo isso, e não somente fazem, praticam, mas também aprovam aqueles que a praticam. Ele pratica, mas ele também aprova aquele que pratica. Está certo, tem que fazer mesmo. Os tempos mudaram, o século XXI, tem que fazer mesmo, está certo. Aquilo na TV. Esse é o fundo do poço no qual a sociedade gentílica chega. Aqui é o fundo do poço. As pessoas aplaudem o pecado alheio. Elas cometem também, mas elas também aprovam aqueles que cometem tais coisas, mesmo sabendo que merecem a morte, que o justo decreto de Deus, que tais pessoas merecem por praticarem essas coisas, é a morte. Vai piorar ainda. Veremos no capítulo 2 que a situação vai piorar com os judeus. Algumas conclusões, vamos elas. Nessa passagem o apóstolo Paulo rejeita a teoria de que o homem é naturalmente bom. Dá para ver aqui bondade em algum homem? Bondade nada em algum homem aqui nessa passagem, descrita por Paulo? Alguns filósofos, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, sociólogos, filósofos, vão dizer que o homem é bom, essencialmente bom. O homem, quando nasce, ele nasce como essa folha aqui de papel em branco. Eles dizem que o homem nasce assim, que é a sociedade que corrompe o homem. O homem se torna pecador por conta da sociedade. A Bíblia diz assim: o homem nasce assim, como essa folha preta aqui. A Bíblia diz isso: o homem nasce assim, morto por conta dos seus delitos e pecados. E a Bíblia vai dizer que somente o Evangelho pode tornar o homem assim. Portanto, Paulo rejeita aqui a teoria de que o homem é essencialmente bom por natureza. Não, o homem é essencialmente. Segunda conclusão, Paulo rejeita a ideia de que o maior problema humano é a falta de conhecimento. Não, pelo contrário. O maior problema do ser humano não é a ignorância, não é falta de conhecimento. É a rejeição consciente contra o conhecimento que ele recebeu na criação, na sua consciência, no seu coração. Nós veremos mais sobre isso no capítulo 2, mas já fica registrado aqui. O homem tem o conhecimento de Deus, o homem tem um senso do certo e do errado implantado na nossa consciência, na nossa mente. O problema do ser humano não é falta de conhecimento, não é a educação que vai salvar o mundo. Alguns acreditam que a educação é a saída do problema da humanidade, do problema de pecado. Não é a educação, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, é Cristo revelado no Evangelho. Por isso, portanto, o maior problema não é a
falta de conhecimento. Os homens têm conhecimento a respeito de Deus, ainda que mínimo, todos os homens têm, para saber que tem um Deus, e eles são, portanto, indesculpáveis. O homem não é uma vítima. O homem não é uma vítima. O homem é um culpado. O homem não é um cordeirinho. O homem não é uma ovelha. O homem é um cabrito. Me perdoa a expressão, mas é isso que Davi vai retratar no capítulo 2 de Salmos 2. O homem é um cabrito que dá coisa chifrada em tudo aquilo que diz respeito a Deus. Veja depois na sua casa Salmos 2, onde diz ali que os reis da terra, os príncipes, conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. Os homens estão dando coisas chifradas em tudo aquilo que vem da parte de Deus. Portanto, não me falta conhecimento. O problema do homem é arrependimento. Terceira, por isso, Deus está irado contra a humanidade, pois tendo conhecido a Ele por meio da sua revelação, o que fizeram? Optaram por rejeitá-lo, ignorá-lo, desprezá-lo, sufocaram o conhecimento que tiveram a respeito de Deus na criação. Por isso, a ira de Deus é justa. A ira de Deus é justa por causa da forma injusta com a qual os homens o rejeitam. É justo que Deus esteja irado. É justo, não é injusto, irmão. É justo por conta da nossa rejeição consciente que fazemos dele. Deus também está irado porque toda idolatria é fruto de uma rejeição consciente contra o Criador. Que isso fique claro para você. Toda a idolatria é fruto da rejeição consciente do nosso Criador. Porque a humanidade está completamente perdida, é que o apóstolo Paulo deseja pregar o Evangelho à Espanha. É por conta que a humanidade se encontra nessa situação que Paulo escreve aos romanos pedindo apoio dessa igreja para que ele possa chegar à Espanha e ali pregar o Evangelho aos espanhóis, aos gentios que ainda não haviam recebido a mensagem do Evangelho. É porque eles se encontram nesse estado, nessa condição espiritual. Por isso Paulo deseja chegar à Espanha e pregar o Evangelho ali àquelas pessoas. Alguns acham a seguinte coisa, que a ignorância é salva. A ignorância, alguns acham que é causa de salvação. Bom, se o Evangelho não chegou lá na Espanha, então no último dia eles vão poder alegar para Deus: eu não sabia que o Senhor existia, eu não sabia que Jesus existia, eu não conhecia o Evangelho, eu nunca peguei uma Bíblia na minha mão. Porque a ignorância pode salvá-los. Percebe? Algumas pessoas acreditam assim: se eu não saber a respeito de Deus, então eu posso alegar ignorância no último dia. Mas o que Paulo está dizendo aqui é justamente o oposto. É que ele deseja pregar o Evangelho lá para que alguns dentre os espanhóis sejam salvos. Imagina a situação: Paulo chega lá e prega o Evangelho. Alguns se arrependem, outros não se arrependem. Então seria melhor que Paulo não tivesse ido até a Espanha pregar o Evangelho, porque daí todos se salvariam por conta da ignorância. Aí quando Paulo chega lá e prega o Evangelho, metade é salva e metade vai para o inferno. Percebe a contradição? Seria melhor que Paulo não tivesse pregado o Evangelho a eles, assim todos seriam salvos. Esse não é o ensino bíblico. O ensino bíblico é que todos são indesculpáveis. Por isso, a ânsia, o desejo do apóstolo Paulo chegar até aquele povo europeu, espanhol, e ali lhes proclamar a boa nova do Evangelho. Irmãos, será que no nosso coração há ídolos ocupando o lugar do Criador? Será que pode haver ídolos ocupando o lugar do nosso Criador? O que tem governado o nosso coração? O que tem ocupado a nossa mente? Quais têm sido as nossas prioridades? O que tem dado sentido? O que tem dado significado à nossa vida?
Pare e reflita, irmão, em que temos rejeitado a Deus? No que temos rejeitado a Deus no nosso dia a dia? Será que corremos o risco de Deus estar irado conosco? Irmãos, há 2000 anos atrás, a maior manifestação da ira de Deus foi revelada no Monte Calvário, no alto de uma cruz. A maior manifestação, a mais completa manifestação da ira de Deus foi revelada no alto de uma cruz, há 2000 anos atrás. Houve um diálogo, mais ou menos assim: um filho que foi abandonado pelo seu pai. Um filho que foi abandonado pelo seu pai. O pai disse ao filho: é isso que você quer? Tem certeza disso? É isso? Você está disposto a isso? A enfrentar isso? Levar sobre si os pecados do seu povo, contra os quais eu estou irado? Filho, pense bem no que você está fazendo. É isso que você quer? Não espere misericórdia da minha parte, filho. Não espere nenhum tipo de consolo, de refrigério. Não espere graça da minha parte. Não espere misericórdia da minha parte. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo experimentou o abandono de Deus Pai. Deus o abandonou ali. Os pecados dos homens, os pecados da humanidade estavam ali, sobre Cristo Jesus, no alto daquela cruz. Deus o abandonou por esse motivo. Deus o abandonou. Não espere graça, não espere misericórdia da minha parte. É isso que você quer? É isso que você vai ter. Ao ponto do filho bramar: Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? A justiça de Deus exigiu que Jesus experimentasse a plenitude da sua ira, para que eu e você pudéssemos experimentar a sua graça e a sua misericórdia. Jesus vai dizer em João capítulo 3, verso 36, o seguinte texto, eu esqueci de colocar aqui no slide: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem o rejeita não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus quem disse essas palavras. Quem crê no Filho tem a vida eterna, porém aquele que o rejeita não verá a vida, mas sobre ele paira a ira de Deus, que é revelada do céu contra toda a impiedade e perversão humana. Da mesma forma como a ira de Deus é revelada no céu, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Olha o verso 17. Hoje nós não olhamos, mas não custa nada. Entre o verso 17 e o verso 18, o apóstolo faz um contraste. Ele estabelece esse contraste ao dizer que a ira de Deus é revelada no céu contra toda a impiedade e perversão humana que detém a verdade pela justiça. Mas é no Evangelho também que é revelada a justiça de Deus, o modo pelo qual Deus declara justos pecadores perversos, ímpios, mediante a verdade do Evangelho. Aqui está o bendito contraste estabelecido pelo apóstolo Paulo. Eu vou convidar você a orar, fechar os seus olhos.